A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você nesse primeiro dia do ano de 2021, uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Provérbios, no seu capítulo 1, no seu verso 7, diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deus colocou no meu coração esse versículo para que nós viéssemos a compartilhar, a entender a real importância da sabedoria na nossa vida. Esse texto ele é muito claro, ele é muito enfático até, quando diz que o princípio de todo saber, o princípio de toda a sabedoria, ela vem do temor do Senhor. E diz também, de forma enfática, que os loucos desprezam essa sabedoria, desprezam o temor do Senhor, desprezam o ensino que Deus nos dá através da sua palavra. E nesse ano de 2021 que se inicia, vem sempre algumas perguntas, algumas indagações na nossa cabeça. O que eu preciso para ter um ano de 2021 equilibrado? O que eu preciso para ter um ano leve, um ano abençoado? O que eu preciso? A palavra do Senhor nos orienta acerca disso. Existe uma canção secular que numa das partes da música diz: é preciso saber viver. É muito interessante essa parte da música, porque é verdade. Eu preciso saber viver. E esse saber viver parte-se do pressuposto de que que você precisa ter sabedoria. O que eu preciso para saber viver? Da própria sabedoria. É preciso saber viver. E é isso que Deus está falando comigo e com você. Você quer ter um ano de 2021 equilibrado? Leve? Abençoado? Um ano de realizações? Sim, todos nós queremos. Mas Deus fala para nós, é preciso saber viver. É preciso buscar a sabedoria na fonte. Temos que viver com sabedoria. E quem é essa fonte de sabedoria? A resposta é simples. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Eu e você, nós somos seres sociais. Deus nos fez para termos relações interpessoais. Nós não nascemos, não fomos criados para ficarmos isolados. O ser humano, quando fica isolado, vários distúrbios acontecem em sua vida. Haja vista a situação daquelas pessoas que vivem presas e muitas das vezes em prisão individual e de forma bem isolada. Muitas consequências emocionais, físicas, vêm por conta desse isolamento. Se você colocar alguém isolado numa floresta por muito tempo, muitas coisas ruins vão acontecer na vida desta pessoa, alucinações, muitas coisas vão comprometer o seu emocional, a sua forma de se relacionar com outras pessoas. Nós somos seres sociais, meu irmão, minha irmã. Precisamos nos relacionar com outras pessoas para atingirmos diversos objetivos. E esse relacionamento, ele pode ser amistoso ou conflituoso. Depende do grau de sabedoria que exista em cada um de nós. O Senhor, Ele quer nos dar a sabedoria e nos ensinar a viver esta sabedoria. Em Tiago, no seu capítulo 1, versículos 5 e 6, Deus afirma, a palavra de Deus afirma
Que se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas Deus fala conosco da seguinte maneira, logo após, no verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agida pelo vento, e agitada pelo vento. O Senhor está nos dizendo o seguinte: eu sou a fonte de toda sabedoria. Você quer sabedoria? Me peça, mas me peça com fé, que eu vou te dar, de forma liberal, de forma gratuita, para que você consiga viver um ano de 2021 equilibrado, leve e abençoado. Não sei se você prestou atenção, meu irmão, minha irmã, eu não falei que você vai ter um ano fácil, que você não vai ter lutas, que você não vai ter dificuldades. Mas quando a sabedoria de Deus entra na nossa vida, que é a própria presença dele, ele vai nos dar equilíbrio, vai nos dar leveza diante de tudo isso. E eu preciso de sabedoria, pedindo com fé, sem duvidar. Para quê? Eu preciso de sabedoria no meu relacionamento conjugal. Eu preciso de sabedoria no relacionamento familiar, na educação dos meus filhos. Eu preciso de sabedoria vinda de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, para aconselhar, para chamar a atenção quando tiver que chamar, lembrando que chamar a atenção, exortação. Eu tenho que ter sabedoria profissional, preciso da sabedoria profissional, aqueles que ainda estão na fase de estudantes, a sabedoria estudantil, a sabedoria para falar de Deus, para que eu não venha falar de mim mesmo, ou você falar de você mesmo, mas que você tenha dentro de você a sabedoria vinda dele para abençoar vidas. Eu tenho que ter sabedoria para pacificar, eu tenho que ter sabedoria para a tomada de decisões. Agora, eu preciso de sabedoria também para escutar e principalmente para obedecer. Sabemos que quando entramos nesta parte da sabedoria para escutar e sabedoria para obedecer, a gente pode abrir um parêntese e falar diretamente com aquele que é filho, filha. A palavra de Deus no livro de Provérbios 1 também diz assim, no versos 8, 9 e 10. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes, a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Isso serve para nós e principalmente para quem é filho. Escute, ouve o ensino do teu pai. Não deixe a instrução que a sua mãe te dá. Porque isso, quando diz aqui diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, significa que você vai ter uma vida bela. Essa metáfora está dizendo que vai ser algo que vai embelezar a sua vida. E assim também é com cada um de nós que hoje já estamos, entre aspas, independentes com a nossa família, mas nós continuamos tendo os nossos pais, mas não agem de forma tão direta como agiram no passado, nos educando. Mas isso serve para no relacionamento entre Deus e as nossas vidas, e cada um de nós. Nós temos que ouvir o ensinamento de Deus. Nós temos que seguir a instrução do Pai, para que você tenha um 2021 com diadema de graça, para que você tenha um 2021 com colares, para que você tenha um 2021 belo, abençoado, harmônico. Nós precisamos escutar a voz de Deus, precisamos ouvir o que Deus tem a nos ensinar. E tem muitas coisas que Ele quer nos ensinar, porque Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. A palavra inesgotável, sei que você sabe, não tem fim, é sabedoria infinita. Por isso que cada dia eu tenho que me levantar, ser grato e pedir a Ele a sabedoria para aquele dia, para viver aquele dia. E assim tem que ser todos os dias do ano de 2021. E quais são as consequências de se viver de forma sábia na presença de Deus?
Nós teremos paz, mesmo em meio às lutas. Sabe por quê? Porque a sabedoria que estará em nós vai saber usar as ferramentas corretas para vencer as lutas e permanecermos em paz. Você vai orar, você vai meditar na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Você vai ter paz mesmo em meio à guerra, porque a sabedoria vai fazer com que você busque a ferramenta correta para vencer essas lutas. A sabedoria vai te dar e vai me dar equilíbrio diante dos grandes desafios. Sabe por quê? Porque a sabedoria vinda de Deus em nós vai fazer com que nós coloquemos a nossa fé em ação. A empatia, nós passaremos a ter a empatia quando as consequências de se viver uma vida sábia vai trazer a mim e a você a empatia. Nós vamos saber, irmão, irmã, caro ouvinte, a hora certa de nos colocarmos no lugar do outro. Esse outro, entenda-se, próximo, que a Bíblia tanto fala. As consequências de servir, de se viver de forma sábia, vai trazer uma vida de intimidade com Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Uma das consequências de se viver de forma sábia na presença de Deus vai trazer harmonia para o seu lar, vai trazer um relacionamento conjugal sadio, em amor, vai trazer um relacionamento lindo, transparente, sincero com seus filhos. A sabedoria também, como consequência, vai fazer com que você tenha filhos obedientes, carinhosos, responsáveis e principalmente tementes a Deus, porque você educou seus filhos dentro dos princípios da sabedoria de Deus. Você vai ter êxitos profissionais. Teremos experiências maravilhosas no reino de Deus, onde saberemos o que fazer, como fazer e quando fazer. E não teremos dúvida do nosso coração na missão que Deus nos deu. E junto a ela, a sabedoria para bem cumprirmos as missões. Nós tomaremos as melhores decisões. A sabedoria de Deus é infindável. Não termina, não tem fim. E Ele quer que eu e você, que nós vivamos um 2021 na plena sabedoria, buscando a presença dEle. Que Deus, nesse ano de 2021, nos conceda a sabedoria para fazermos a diferença. Não passarmos por esta geração, mas marcarmos esta geração com a sabedoria vinda de Deus. E isso tudo, meu irmão, caro ouvinte, quero que você entenda muito bem. É para a glória dEle, é para que o nome dEle seja exaltado e, consequentemente, vidas sejam abençoadas. Não vamos pensar em nós mesmos, ficar pensando somente em nós, não sejamos egoístas, porque o nosso Deus, Ele não pensou somente nele. Ele pensou em mim e você quando enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Que você use a sabedoria que Deus vai te dar, não somente em prol de coisas particulares, mas em prol do seu próximo, da sua esposa, do seu pai, dos seus filhos, do seu chefe, etc. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um 2021 repleto de sabedoria, repleto da presença de Deus. Amém.